Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Resenha Cast, podcast dos amigos, né, do Boleiragem Alta. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Brasileirão, nosso primeiro episódio aí sobre o Brasileirão. Brasileirão que chegando agora na 11ª rodada, né? Terminou aí a 11ª rodada, que terminou com o Palmeiras como líder, né? E a gente vai dar uma passada nesses jogos, nos resultados, né? Falando um pouco sobre cada um desses jogos e de que forma os times podem ir melhorando, né, no decorrer da rodada. A gente vai estar contando aqui com dois companheiros nossos do Boleiragem Alta. O primeiro deles é o nosso querido amigo Iago Almeida, São Paulino. E aí, galera, boa noite. E o outro é o Gustavo Souza, palmeirense aí que tá feliz. Tá usando a camisa do Sport hoje, mas tá Inverti, feliz né? pelo Palmeiras, né? Né? Da outra vez eu usei o do Palmeiras, no jogo que não era do Palmeiras, aí o Palmeiras agora é líder e eu tô com o do Sport, que tá na zona do rebaixamento, né? Mas é isso aí. O importante é ser feliz. Esse revezamento é importante, né? Verdade. Então, nada melhor do que começar com o jogo do Palmeiras, né? No sábado às 16h30 tivemos Palmeiras e Santos, clássico paulista, muito importante, né? Marcando aí um jogo que o Palmeiras ele precisava vencer para estar em casa, né? Mas que por ser clássico é aquele jogo que tudo pode acontecer. E então vamos começar, ninguém melhor do que o próprio Gustavo, né? Para falar sobre o Palmeiras. E aí, Gustavo, o que é que tu achou desse jogo? Cara, foi um clássico bom, né? Um jogo pegado, o placar mostrou isso, né? Foi um placar apertado. O Palmeiras estava sem Abel na comissão, porque Abel, para variar, ele estava suspenso, né? Dificilmente isso acontece, né? Um jogo sim, um jogo não, ele tá. Ele e Diniz compete, né? Para ver quem mais é expulso. E eu achei interessante que o Palmeiras conseguiu abrir o placar até de forma rápida, né? Eu acho que o fato do Palmeiras conseguir abrir o placar e fazer dois gols seguidos, né? Eu acho que o fato do Palmeiras conseguir aproveitar esse apagão do Santos fez com que o placar ficasse mais tranquilo. E como a gente já sabe a maneira do Palmeiras jogar, é aquele time que não liga de ter posse de bola, não liga de mandar no jogo, mas é um time que costuma, quando atacar, ser pontual naquilo, né? É muito difícil ganhar, bater o Palmeiras, né, no tempo normal. Não à toa o Santos terminou com mais posse de bola, mais chutes a gol, mais escanteios. Mas o Santos só chegou aos dois gols por conta de dois pênaltis. Ou seja, na bola rolando é muito difícil passar pela zaga do Palmeiras. Até porque o Palmeiras contou com a volta de Gustavo Gomes, né? Que é um zagueiro, não é um zagueiro, é um monstro sagrado que veste a camisa do Palmeiras. E ele e Felipe Melo fizeram uma partida excelente. Embora Felipe Melo está com os problemas internos sobre questão de renovação, fez uma partida muito boa. Confesso que por ser um clássico, imaginei que ele seria expulso, no mínimo. Mas não foi, né? Ele fez a dupla de zaga ali junto com o Gustavo Gomes, foi uma zaga muito segura. E, novamente, Scarpa deitou e rolou, né? Scarpa está na fase extraordinária. Se não é o melhor do Brasileirão até então, está entre ali os top 3, né? Acho que ele e Hulk, para mim, são os destaques desse Brasileirão até então. O Palmeiras mostrou a sua força em casa, né? É um time competitivo, muito difícil de ser batido. E o Santos encontrou suas dificuldades, é um elenco limitado. O Marinho ainda não está jogando aquilo que a gente se espera dele. E o Santos, eu acho que está louco que Carlos Sanches ganha forma física, é um cara muito importante. Ele entrou no jogo de outra dinâmica, bateu o pênalti, é um cara que controla o meio-campo, é um cara que eu gostaria que tivesse no Palmeiras, por exemplo. Eu acho que o Santos tem muito a crescer. E se os times estão deixando o Palmeiras ganhar, no final das contas, o Palmeiras pode levar esse caneco aí, né? Mas é líder e líder muito bem, tá jogando, fazendo bem a sua função. Verdade, Scarpa realmente se destacou. Antes do gol, do primeiro gol, ele já tinha dado uma assistência para Davidson, né? Só que o gol acabou sendo anulado. Mas aí ele tá muito bem mesmo, além de fazendo gols, dando assistências e ajudando bastante o Palmeiras. Esse jogo também marcou o primeiro gol de Sanches, né? Depois do tempo machucado, mesmo que de pênalti, mas como o Gustavo falou aí, pode ajudar bastante o Santos, né? O Santos que retornou o zagueiro que estava emprestado no Náutico, né? Fazendo uma ótima temporada, justamente pelo fato de ter vendido o Lampérez, né? Justamente por essa limitação do elenco que Gustavo citou.
Mas é feliz com isso, hein? Fala não, bicho. A gente tem que aturar agora Carlão na zaga. Dá pra tu? Difícil. Mas vamos lá, e aí, Iago, o que é que tu achou desse jogo? Tem uma coisa a acrescentar? Jogo que para mim não houve muitas surpresas. Sabia que o Santos, né, com essa característica de ter domínio do jogo, é uma característica do próprio treinador, ter volume, mais posse de bola, mais chute a gol, mais cruzamentos na área. Só que, como em todos os times que treinou, o Diniz ele não consegue ter aquele efetivo, aquela efetividade que a maioria dos grandes clubes tem. E o Palmeiras é um time mortal. A gente sabe que o Palmeiras é um time muito bem encaixado. Se você vacilar, você toma 3, 4 gols em pouco tempo. Foi um clássico que marcou a reestreia de um ídolo, né? Um cara chato, que em clássico ele cresce, veste a camisa, é Dudu. Achei que jogou pouco tempo, merecia ter jogado mais, mas eu acredito que, devido à falta de jogos, né, falta de ritmo, ele tenha entrado já no finalzinho. Eu não esperava os 2 gols do Santos, ser bem sincero, pensei que o Palmeiras ganharia com uma folga maior, mas esses 2 gols deram emoção ao clássico. Sabe que clássico é um jogo muito difícil, apesar do Santos não ter um elenco que se equipara ao do Palmeiras, mas sempre impõe dificuldades aos grandes adversários. Bem lembrado da estreia do camisa 4+3 do Palmeiras aí, né? Marcando esse retorno dele. Muito bem. Falando um pouco agora, também às 4h30, né? Às 16h30 no sábado, tivemos outro clássico. Só que dessa vez o clássico gaúcho. Um clássico que normalmente é bastante pegado, né? Grêmio Internacional, Grenal, que acabou em 0-0. E aí, o que é que aconteceu? A opinião de vocês, Iago, o que é que tu achou? Achei que faltou um pouco mais de ousadia, né? O Grêmio ele vem sendo o pai do Internacional nos últimos anos. Foi um jogo truncado, um jogo complicado de se assistir. Eu achei que faltou um pouco de criatividade. O Grêmio até que é normal, trocou de treinador, vem numa sequência ruim. O Internacional também, treinador novo. Eu imaginei que teriam gols nesse clássico, mas o 0-0 no Grenal não é nada fora do normal. Geralmente o Grenal é 1-0, 2-1, 2-2. Dificilmente a gente vê um Grenal com uma larga vantagem de gols. Ambos os times têm jogadores que ainda não deslancharam. O próprio Douglas Costa mesmo, foi criada toda uma expectativa sobre ele, ele ainda não rendeu o que se é esperado dele, ainda não foi aquele jogador que apareceu para o mundo, lá na Europa, foi para a Copa do Mundo. E o Internacional com a Aguirre ainda procura um esquema tático. Está meio bagunçado, mas ainda procura um esquema tático. Eu acredito que ambas as equipes ainda vão crescer muito aí nesse Brasileirão. Um início de campeonato incomum, né? Para a dupla gaúcha, que normalmente segura nos primeiros colocados, aí o Inter em 15º, né? E o Grêmio como lanterna. Esse jogo também marcou um jogo, assim, sensacional do menino da base, né? Que tá assumindo essa responsa aí no gol, o Gabriel Chapecó. Ele foi muito bem no jogo, né? Fez grandes defesas e acho que talvez ele seja o grande nome desse jogo, principalmente pro lado do Grêmio, né? Que precisa muito, né? De pontuar, tendo em vista que tá ocupando ainda a lanterna, mesmo tendo uns jogos a menos, mas tá ocupando a lanterna do campeonato, né, Gustavo? É verdade, eu acho que ele foi o grande destaque do jogo, foi o goleiro, né? O garoto, que era um setor que o Grêmio tinha dificuldade, né? Paulo Vitor teve uma insistência de Renato Gaúcho que custou título, né? A torcida não quer ver nem pintado de ouro o Paulo Vitor. E aí, eu achei muito interessante que dois times que têm uma escola muito parecida no momento, né? Tanto o Filipão quanto a Aguirre, dois técnicos muito copeiros. Aqueles que não ligam de se estar jogando bonito, não ligam de ter a posse de bola, eles ligam de vencer, né? Eles querem vencer. E uma mudança de filosofia do Grêmio muito grande, né? Porque teve Renato, que é outro tipo de jogo, e o Thiago Nunes, que é um pouco parecido, encaixou e depois não rendeu mais, e agora vamos para Filipão.
como o Iago falou, algumas peças estão deixando a desejar, né? Talvez num jogo como esse, o mais surpreendente é ninguém ser expulso. Alguma coisa já está errada aí, né? Ninguém foi expulso num jogo desse, mas um time com Douglas Costa e Ferreirinha era para ser um time de muita velocidade. E lembremos que Diego Souza, na mão de Renato Gaúcho, estava rendendo, fazendo bastante gols, né? Então, o Grêmio tem peças para melhorar. O Felipão tem boas peças na mão. Inclusive, algumas fontes indicam que Paulinho estaria negociando com o Grêmio, né? Há um pedido de Filipão. É mais uma peça boa. É um elenco que a gente sabe que está na zona de rebaixamento, na lanterna, mas é por enquanto, pelo menos acredito eu que não irá cair. E o Inter na mão de Aguirre, eu confesso que é uma incógnita, né? Porque é um elenco razoavelmente bom, mas o futebol não é apresentado da forma que a gente imagina como um candidato a título, né? Aquilo que a gente estava contando. Então, 0-0 acho que foi justo pelo jogo em si, embora achei que, caramba, será que o Inter vai aproveitar a fase do Grêmio para tirar essa paternidade? Não conseguiu. Muito por conta do goleiro. O Chapecó, né? O goleiro Chapecó, ele teve grande destaque e eu acho que o Grêmio, enfim, achou o seu camisa 1 para o resto das competições. Só que já acertou a rescisão, né, do Paulo Vitor. E, na verdade, Filipão, ele tentou ir atrás de Fábio, né? Tava recentemente lá no Cruzeiro, Filipão, que é um grande goleiro, tem identidade enorme com o Cruzeiro e por isso provavelmente decidiu ficar no Cruzeiro. E também pelo fato de estar encerrando carreira, né? E as duas contratações mais badaladas, assim, foi Tyson e Douglas Costa, né? Tyson pro Inter, que é ídolo, né? Douglas Costa pro Grêmio. Eu acho que eu tava aguardando muita coisa desses dois, né? De render, né? E até agora a gente não viu muita coisa, não. Verdade. E agora vamos para o jogo das 19 horas, né? No sábado também. O sábado foi recheado de jogos por conta da Euro, que era no domingo. E aí tivemos São Paulo e Bahia. O que é que eu tenho a dizer desse jogo, Iago? Jogo sofrido, né? Jogo onde São Paulo teve dificuldades na criação. Fez um gol no finalzinho, um vacilo ali num cochilo da defesa do Bahia. O Lisieiro entrou sozinho na pequena área e conseguiu cabecear a bola. O time com Crespo é outro, né? O São Paulo jogou 4 partidas sem seu treinador por causa da Covid-19 e estava irreconhecível. O time não se encontrava, o time não criava, não fazia nada. E agora, com o Crespo no banco, a pegada é outra. Por mais que passe dificuldades, o time ele tem conseguido os 3 pontos. E era fundamental esses 3 pontos em casa, porque dos últimos 5 jogos, o São Paulo tinha vencido só um em casa contra o Bahia. Então, o Bahia vinha sendo essa pedra no sapato do São Paulo e parece que a coisa está virando. O time saiu da zona de rebaixamento, deu uma distanciada e acredito que o São Paulo é um dos candidatos aí a pegar uma vaga direta para a Libertadores. Boa. Aí uma coisa em comum desse jogo é que Gilberto não fez gol, né? O cara que vinha marcando sempre e dessa vez passou em branco. E aí, Gustavo, alguma coisa a acrescentar desse jogo? Cara, eu achei um resultado muito bom para o São Paulo, pelo que tinha a oferecer em campo, né? Tava sem Luciano, sem Daniel Alves, sem Miranda, sem Rigoni, que é um destaque recente, né? Sem o Bruno Alves, então o time estava bastante modificado para esse jogo. E eu achei que o Bahia poderia ter saído com a vitória, né? Eu acho que o Bahia meio que estava satisfeito com o empate, o jogo estava meio controlado, as duas equipes com bastante dificuldades, então o placar para o São Paulo foi muito bom pelo momento que estava passando no Brasileirão, né? Somar pontos é importante, até porque, como o Iago falou, o São Paulo é time para estar lá em cima, né? Pelo técnico que tem, vem de um título estadual que estava precisando, e mesmo com essas dificuldades, né, de elenco, conseguiu uma importante vitória em casa. Vitória essa que eu acho que não abala o Bahia. O Bahia ainda está em sexto colocado, né? Está na parte de cima. Se o Bahia continuar jogando da forma que joga em casa, se talvez for um pouco mais ousado fora de casa, talvez consiga beliscar até um G6. O time é interessante, né? O time tem um trabalho interessante dado. É, tem boas peças, né, o Bahia. A gente vai falar agora sobre Sport e Fluminense, né? Jogo que marcou também às 7 horas, às 19 horas no sábado.
e acabou com, pelo menos para mim, uma surpresa, né? O Sport saiu ganhando contra um Fluminense misto, para não dizer reserva, né? E aí acabou sofrendo a virada. O que que aconteceu, Gustavo? Rapaz, eu nem te conto. Cara, eu imaginei que o Sport era a chance do Sport. Fluminense focado em Libertadores, né? Jogando agora nesse meio de semana. Foi com um time misto, com Ganso de centroavante. O Sport jogou contra Ganso de centroavante, Nenê e Casares. Um time com qualidade, mas bem lento, né? O Sport até fez um primeiro tempo até razoável. Acho que teve chance de abrir o placar, inclusive com o Trellis, mas não caprichou. Até que saiu o pênalti, né, a favor do Sport. E a dificuldade do Sport nessa Série A desse ano é o ataque. Tanto que a defesa do Sport, antes dessa rodada, era a quarta melhor do Brasileirão. O Sport estava se ajeitando defensivamente. Mas o problema é a bola entrar. Quando saiu o pênalti, o André conseguiu converter, aí a torcida pensou, ufa, agora vai. Se a defesa acertar, acabou 1-0, chuta a bola pro mato, né? Mas o Fluminense aproveitou erros defensivos do Sport, como sempre, falhas de marcação individual, alguns do elenco deixando muito a desejar. Thiago Neves está andando em campo. Não só ele, né? Como outros. Quem está salvando é a dupla de zaga, Thierry Sabino e Maílson, né? Também. A torcida do Sport não está criando muita expectativa, né? Porque o time salários atrasados, problemas internos, estamos sem presidente, então literalmente está uma bagunça. Vai acontecer a eleição na próxima quinta-feira, né? Então pode ser que as coisas se ajeitem, mas é complicado, cara. A situação do esporte, o elenco é bem melhor do que muitos que estão acima dele. O elenco do esporte é melhor que o do Juventude, é melhor do que o América Mineiro, mas falta o time jogar bola. E a gente sabe que isso só vai acontecer quando tiver uma organização. E com respeito ao Fluminense, tá muito parecido com o ano passado, né? Ninguém dava nada pro Fluminense, ganhava um jogo ali, um jogo aqui, terminou entre os quatro primeiros, né? Não disputou nem a repescagem, foi direto para a fase de grupo. Então, o Fluminense de Roger é um time organizado. Eu acho que tem um banco até muito bom para o que tinha ano passado. Você tem opções como Casares, como o Luca, que entrou e garantiu a vitória. É um time para ficar de olho. Eu acho que também vai brigar pelo G6 do Brasileiro esse ano. Pois é, então o Sport acabou decepcionando aí sua torcida, sofrendo essa virada. Luca, o herói improvável do Fluminense, né? Acabou protagonizando essa virada em duas falhas grotescas, eu diria, da zaga do Sport, assim, como o Gustavo falou, de marcação individual mesmo. E realmente acabou trazendo essa derrota aí do Sport em casa, né, Iago? Para mim, o Fluminense é uma grata surpresa. Eu via muita gente desacreditada no Fluminense, mas eu vi que a diretoria trouxe boas peças, né? Pegou Samuel Xavier, Casares, trouxe nomes desacreditados que estão jogando bem no Fluminense. Eu acredito que Casares ele funciona ali como uma válvula de escape para aquele que é um dos melhores jogadores do Fluminense hoje, que é o camisa 10 Nenê, né? Está numa fase muito boa, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Toda vez que entra ele faz boas atuações, tem sido um diferencial no time do Fluminense. E o Fluminense, por mais limitado, por assim dizer, que seja, contra bons times, o time do Fluminense ele não consegue desempenhar o seu papel da melhor forma, mas é um time perigoso. É um time que, se você se descuidar, ele vai para cima e vai ganhar o jogo, como aconteceu no clássico contra o Flamengo. Quando o Flamengo foi para cima, num contra-ataque, o Fluminense foi lá e matou o jogo no finalzinho. Então, eu acredito que a mesma coisa aconteceu contra o Sport. O Sport estava com o jogo na mão, deu uma cochilada, aquele lado rápido ali do Fluminense funcionou por duas vezes, e o time levou a virada. Então, o Fluminense ele tem muito a mostrar. Na Libertadores tem sido uma surpresa. Para mim, foi o time brasileiro que conquistou a maior vitória da primeira fase, né, do River fora. Então, um time
que tem muito a mostrar e uma boa surpresa que temos por aí. Eu acho que o Fluminense ano passado era um dos candidatos ao rebaixamento, né? E aí acabou surpreendendo bastante. Fred, eu acho muito interessante esse ataque do Fluminense com o Fred ali, botando dois meninos para correr do lado dele, né? E aí ele faz o menino jogar. Eu acho impressionante, apesar de ser com camisa 9 a precisão dos passes, né? Teve um jogo até que eu destaquei, que ele, mandei lá no grupo, né? Que ele, de 10 passes que ele deu, dos 10 ele acertou, né? É realmente muito preciso. Eu acho muito interessante esse time do Fluminense e vem melhorando, né? No decorrer do tempo. A gente teve no domingo, iniciando às 11 da manhã, Juventude e Atlético Goianiense, né? Jogo de 1-1. Matheus Peixoto empatou, salvou o Juventude nos acréscimos do segundo tempo, né? A alegria do meu cartola. É, para a nossa alegria. E às 18h15 tivemos Flamengo e Chapecoense, né? Um jogo que para muitos no início surpreendeu. Chapecoense surpreendeu todo mundo, né? Nesse início de jogo. Mas o Flamengo acabou conseguindo a vitória, né, Iago? A vitória que caiu no colo, né? Por assim dizer. Ao meu ver, o primeiro gol do Flamengo foi falha do goleiro, um chute fora da área de Arrascaeta. E o segundo gol, né, um golaço, daquele que mais tem recebido críticas dos torcedores rubro-negros, é Michael. Mas eu acredito que o Flamengo agora vai dar uma virada de chave. Renato Gaúcho é um treinador copeiro, pegou um lado da Libertadores, por assim dizer, tranquilo. Acredito que chegue aí até uma semifinal, uma eventual final. E no brasileiro, a torcida rubro-negra não pode esperar muito de Renato Gaúcho no brasileiro. Ele sempre foi treinador de Copas. Renato Gaúcho, ele nunca foi treinador de pontos corridos. Desde sua passagem pelo Fluminense, ele sempre priorizou mais as Copas. Então, acredito que o Flamengo, com o novo treinador, vem muito forte aí, tanto na Copa do Brasil, como na Libertadores. Verdade. Gustavo, tem algo a acrescentar aí sobre o Flamengo, Chapecoense? Cara, Michael, né, fez o golaço aí, como o Iago citou. É incrível que e Michael, até quando vai bem, você tem uma crítica para falar, né? Ele, para mim, deixou claro que é um jogador de segundo tempo. Michael é aquele cara que você, ó, bicho, você precisa de alguém para rabiscar. O gol dele foi típico do gol que ele costuma fazer no Goiás, né? Botar para cima, não é aquela jogada de tabela como o Flamengo jogava, dois toques, o jogo envolvente. Não, é o jogador que toque para ele, deixa ele correr. Deixa o menino jogar. Não peça para ele fazer outra coisa, não. Ele foi e desenrolou, né? Eu achei interessante que o Flamengo jogou no 4-2-2-2, né? Com Muniz e Pedro no ataque. Dois centroavantes, mais camisa 9 mesmo, né? O time podia abusar de cruzamentos, com a volta de Arrascaeta e Everton Ribeiro fazendo a dupla de meias. Vai contar agora com a volta de Gabigol. Acho que Renato Gaúcho não tem o que reclamar, né? Reclamava do Grêmio que queria peças, queria jogadores, queria investimento. Agora ele tem tudo isso nas suas mãos, né? E ela até comentou o fato dele ser um cara copeiro, mas eu acho que ele chega com a obrigação de ganhar o brasileiro pelo Flamengo, né? Embora ele não curta o Brasileirão, eu acho que meio que o Flamengo obriga a se importar com o Brasileirão, porque o Flamengo se importa, ou seja, é uma divergência, né? Um não curte e o outro curte. Então, quem será que vai, qual lado vai pender, né? Não vai ter muito tempo para trabalho, mas a gente sabe que Renato Gaúcho é isso, ele já chega e já trabalha, né? A Libertadores vai vir aí. E a Chapecoense está sobrevivendo com o Jair Ventura, né? Abriu o placar, tentou se segurar, mas eu acho que a Chapecoense é um forte candidato a brigar pela lanterna do Brasileirão. Sobre Renato Gaúcho, ele mesmo falou na entrevista, né, que agora não pode reclamar, agora vocês podem me cobrar, ele falou isso, né? E aí, realmente, né, ele tem um baita elenco na mão, e provavelmente vai brigar forte por esse título aí junto com o Palmeiras, acredito eu. Então, encerramos sobre o Flamengo, né, Chapecoense, agora vamos para outro jogo das 18h15, que foi Cuiabá e Ceará, mais um nordestino aí, que empatou. Aí conseguiu um empate fora, né? O Ceará conseguiu um empate fora, apesar de ser contra o Cuiabá.
Um jogo que começou equilibrado, né? O Cuiabá abriu o placar com o Pelelton, Lei do mas ex. é, não falhou. E aí o Ceará, o Cuiabá acabou tendo o PP expulso, né? E aí isso ajudou o Ceará que conseguiu a virada. Só que no finalzinho, uma falha grotesca ali da zaga do Ceará, Jenison, né, que tinha acabado de sair do banco de reservas, conseguiu o empate. Foi um resultado, na minha visão, apesar de ser fora de casa, um resultado amargo, né, para o Ceará que tinha conseguido a virada e sofre o empate já no finalzinho. O Richard ficou muito irritado, né, porque acabou sendo um bate-rebate ali, a bola sobrou para Jenison fazer o gol e ele não teve muito o que fazer. E aí, Gustavo, o que é que tu acha desse Ceará? O que é que pode melhorar aí nesse Ceará daqui para frente? Cara, o Ceará eu acho que tem um time muito interessante, né? Guto Ferreira, eu sou muito fã do trabalho dele nos times do Nordeste. Eu achei interessante o fato do Ceará sentiu no começo o fato de Vina cair o seu rendimento, né? Um jogador espetacular na última temporada, o Ceará renovou com ele, todos criavam muita expectativa, mas o Ceará não se acomodou nele, né? Fez algumas contratações pontuais para o time, deixou o time mais forte. Não à toa que mesmo assim ele está rendendo bem, o time ainda consegue ter uma evolução, né? No sentido de fazer criações de gols, né? O Lima mesmo está na ótima fase, é um jogador muito participativo, né? Que está roubando o destaque do Ceará, né? Talvez seja o grande jogador. Como tem o Speed Mendonça, como tem o Ione Gonzalez no banco, aí tem o Jael no ataque. É um time muito interessante, né? Como você falou, foi questão de detalhe não ter saído com a vitória, né? Como também a gente precisa ficar de olho no Cuiabá. É um time que tem um elenco interessante também. Claro que é um time novo na Série A, mas é um time bem estruturado, é um time que costuma pagar em dias. Então é um time que vai criar casca na competição. Mas era um jogo muito plausível para o Ceará conseguir os 3 pontos. Por um detalhe, não conseguiu, mas ainda é uma pontuação importante por se tratar de um jogo fora de casa. O Ceará junto com o Bahia e o Fortaleza, né? São times que se manterem ou se evoluírem um pouco mais, podem brigar por um G6 também, que seria muito bom para o futebol nordestino. Verdade, o Ceará aqui estava encontrando em Saulo Mineiro, né? Essa válvula de escape aí no ataque, estava ajudando bastante, mas acabou saindo e deu vez aí para Jael, né? Que conseguiu fazer um dos gols. E Lima, Gustavo falou sobre Lima, né? Lima deu as duas assistências, né, nesse jogo. Realmente tem sido muito importante para o Ceará. E aí, Iago? Eu acho que o Ceará ele é o time nordestino mais interessante dessa Série A. Apesar do Bahia estar vindo bem, o Fortaleza também ter se encontrado depois da saída de Rogério Ceni, mas o Ceará ele se reforçou, manteve boas peças e eu acredito que o empate em si, né, essas coisas vão acontecer. Isso faz parte do futebol. Um vacilo aqui ou ali, você vai perder alguns pontos. Mas o campeonato ainda está começando. O time do Ceará ele se mostrou bem estruturado, um time que vai dar trabalho. Se não pegar uma, uma pré-Libertadores, entra muito forte para a Sul-Americana também, vai criando casca, vai aprendendo a jogar as competições internacionais. A gente sabe que, infelizmente, os times do Nordeste, em sua grande maioria, não sabem jogar essas competições, né, devido à tradição. Mas eu tenho esperança que logo, logo nós veremos aí um time do Nordeste levantar a taça em uma competição internacional. E eu espero que seja um Não, pernambucano, né? Mas, pelo andar da carruagem aí, acredito que seja o Ceará ou Fortaleza. Aqui cabe também. mais estrela no peito. O Náutico já tem 6, não cabe não. Realmente, os times do Ceará estão muito bem, né? Curiosidade interessante, Ceará e Cuiabá são os times que mais empataram no Brasileirão, né? E acabaram empatando nessa rodada. Empataram 6 vezes, né? Deu a lógica, então, né? Se a gente tivesse se ligado nisso, tinha apostado no empate. Muito bem. E aí seguimos para o último jogo, né, da rodada, que foi às 8h20, 30, né? No domingo. Fortaleza e Corinthians. E aí, Iago, o que é que tem para falar desse jogo? Mais uma vitória do Fortaleza, né?
Fortaleza, que foi uma incógnita durante muito tempo, sofreu com a saída do Rogério Ceni, né? Tinha ganho vários títulos, mas se encontrou, recuperou o futebol de alguns jogadores que estavam esquecidos em outros times, veio com um treinador novo, ninguém conhecia, e tem se dado bem. Tem batido grandes equipes, tanto em casa como fora. Tem um estilo de jogo muito interessante, né? Eu gosto muito de ver o Fortaleza jogar, uma proposta bem ofensiva. Eles saem um pouco da casinha, né? Quando pega os times grandes. O normal é se defender, jogar por uma bola e ficar por ali. Fortaleza não. Fortaleza ele vai pro seja o que Deus quiser. Vou jogar de igual para igual e tô nem aí. Dane-se. Então, eu acho muito interessante essa forma do Fortaleza jogar. Um jogo bonito, que encontrou em Iago Pikachu uma válvula de escape, né? Ele jogando como ala, ele ajuda muito o ataque do Fortaleza, que é um ataque rápido. Né? E o destaque também desse ano é Robson, né? O meia tem se destacado rodada após rodada, fez um golaço. Um chute de rara felicidade, que deu a vitória para o Fortaleza. Eu estou gostando muito de ver o Fortaleza nesse campeonato. Espero que alcance uma competição internacional também. O Corinthians é um time que sabe sofrer, né? A gente estava comentando essa semana que ele ocupa a 12ª posição, mas é a melhor defesa do campeonato, né? Até Gustavo falou, um time que empata muito e quase conseguiu, né, dessa vez. O Fortaleza tentou bastante, né? Foi bem melhor, porque o Corinthians só deu Fortaleza nesse jogo. Cássio fez no início, né, do jogo logo duas boas defesas, né? No segundo tempo, o Fortaleza continuou amassando o Corinthians no jogo todo, só teve uma chance, né? Então, é um time que normalmente sabe sofrer dessa maneira, às vezes acha um gol lá na frente com o Jô, e tem seguido dessa maneira, né, Gustavo? É verdade, eu esperaria desse jogo, no mínimo assim, um placar magro ou um empate, né? Justamente mais por conta do jeito do Corinthians jogar. Como você falou, é bola na área e torcer para Jô, né? E Mosquito na rara felicidade ali pelos lados, abrir espaço para o Corinthians no contra-ataque, né? Mas o Fortaleza propôs o jogo, embora o Corinthians terminou ainda com um pouco mais de posse de bola, mas aquela posse de bola que a gente sabe que não rende muito, né? Mais posse de bola na zaga, sistema defensivo. E uma vitória muito bom para o Fortaleza, né? É um time que eu acho que tende a jogar melhor contra times que também atacam, porque deixa mais jogo, deixa mais espaço. A gente viu como o Fortaleza contra-atacou o Atlético Mineiro na primeira rodada. E isso eu acho que é um reflexo que vai se tornar para o campeonato todo. Fortaleza fora de casa vai aproveitar muito bem os espaços. E em casa mostra a sua força, né? É um time que dificilmente sofre derrotas, dificilmente sofre gols e naturalmente venceu melhor, né? Embora os elencos do Fortaleza não seja algo muito melhor que o do Corinthians, talvez seja até nivelado ali, mas é o trabalho, né? O Vojvoda está um trabalho excelente no Fortaleza. E no caso do Corinthians, está tentando se encontrar, né? Um time de meio de tabela, dificilmente consegue fazer um jogo criativo, mas como você falou, é um time que sabe sofrer, e a torcida aprendeu a sofrer junto, né? Então a gente torce que o Fortaleza continue na crescente, também está lá no topo da tabela. E vamos torcer que tanto o Ceará como o Fortaleza e o Bahia se mantenham assim até o final do campeonato, que aí é mais quente, né? Manter um nível alto até o final do campeonato, é o que a gente espera deles. O técnico que ia se dar bem treinando no Corinthians era Lisca doido, né? Treinar esse bando de loucos aí. Caberia mesmo. Eu queria que era o Lisca no esporte, inclusive, viu? É, O eu, mundo dá voltas, né? Não pois criticava tanto é, o Lisca. pois é, né, Neto? Baiano que o diga. Então a gente encerra a análise da rodada, né? A gente vai fazer aqui um prognóstico dos próximos jogos, né? A rodada 12. Sabe que alguns times estão com jogos a menos, né? Mas aos poucos aí vai se ajustando. No sábado às 17 horas a gente vai ter São Paulo e Fortaleza. São Paulo vai enfrentar mais um nordestino, né? A gente, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, vocês podem acrescentar, mas eu queria saber o placar de vocês para os jogos dessa rodada, né? Para a gente fazer um bolão
E aí na próxima a gente compara, né? Os resultados com No o caso, a gente vai dizer quem vai vencer ou tem que dizer o placar mesmo? placar. Placar a Ah, gente anota. então, E beleza. Mostra aí, da começando por dificuldade. Iago aí, que é o São Paulino. Como é que vai ser esse jogo? São Paulo ele deve poupar jogadores, né? Até porque tem o jogo de volta lá na Argentina contra o Racing. Eu acredito que seja um placar magro, 1-0, 2-1, ou até mesmo empate, porque o São Paulo dificilmente vai com força máxima para esse jogo, porque é um time que sofre muito com lesões. Hoje o São Paulo está com 3 desfalques. Não se sabe como vai sair do jogo contra o Racing, por lesão. Fora Daniel Alves, que está na seleção olímpica. Então, o São Paulo joga uma rodada por vez. Não é aquele time que você consegue repetir uma escalação 2, 3 rodadas. Você só consegue pensar o São Paulo uma rodada. Pensa uma rodada, planeja, pensa outro, planeja. Eu acredito que dê aí 2-1 São Paulo. Boa. 2-1. E aí, Gustavo? Rapaz, eu vou de 1-0 Fortaleza. Eu acho que Fortaleza vai ter uma semana aí de descanso, bem dizer, né? Vai descansar o time, eu acho que vai se preparar bem. E o São Paulo, eu acho que depende muito do que vai acontecer na Libertadores. Se conseguir uma vitória boa, chega com muito ânimo para o jogo, mas se perder, já vai chegar meio complicado, o foco vai ser total na Libertadores. Então, por não saber o que vai acontecer contra o Racing, que eu acho que é o jogo mais difícil dos brasileiros, inclusive mais do que Galo e Boca, eu vou botar no Fortaleza 1-0 pelo descanso, né? Fortaleza vai estar com o time descansado. E, inclusive, com relação a esse jogo aí, o São Paulo, ele veio de uma vitória, né, contra o Bahia. Vocês falaram aí sobre a semana corrida que vai ser, né, por ter Libertadores no meio. E vai jogar já no sábado, né? Sábado à tarde contra o Fortaleza. Então, tudo indica, como o Iago falou, que vai poupar alguns jogadores. E aí a chance é grande, né, de perder, como o Gustavo falou. Mas ainda assim eu vou de empate. Vou de 0-0 nesse jogo. Ficou Vamos no ver o que muro, é que ficou em cima do muro. acontece. É, vamos ver o que acontece nesse jogo. É, também às 17 horas vamos ter Ceará e Atlético Paranaense. Eu vou iniciar nessa aqui dizendo o meu placar. Eu acho que vai ser 2-1 pro Ceará. Gustavo, o que é que tu me diz? Rapaz, aí eu vou muretar. Você é um muro batista. Aí eu vou. Vai ser um placar, eu vou botar 2-2. 2-2. Eu ia de 2-2, mas já que vocês me chamaram de em cima do muro, aí eu escolhi um lado dessa vez. E aí, Iago? Vou de 2-0 Ceará. Ousado. Jogando em Detalhe casa. interessante, né? Que tanto o Brasileirão da Série A como a Série B tá bem nivelado, né? Talvez por conta da reflexo da pandemia, né? Já desde que houve o início da pandemia, que os times estão se equilibrando bastante. E esse ano, principalmente com o fato de ter caído 3 times muito grandes, aliás, os 4, né, que caíram, são times que normalmente estão na Série A. A Série B também está muito equilibrada, né? Acho que talvez mais equilibrada do que a Série A. O fato de não ter torcida, né? É meio que o fato casa não tá pesando tanto, né? Verdade. E aí, às 19 horas, vai ter Corinthians e Atlético Mineiro. Como eu já falei, a Corinthians que é a melhor defesa, né? Atlético Mineiro vem de Libertadores. E aí, Gustavo? Cara, o Galo vai com o time misto, provavelmente, porque jogou contra o Boca, empatou 0-0, né? No primeiro jogo lá. E eu acho que o time misto do Galo ainda é melhor que o Corinthians. Mas como o Corinthians é um time que vai jogar para não perder, cara, eu vou ficar no 0-0 aí. Eu acho que vai ser aquele jogo É, chatão, sabe? Iago. Eu também acho que vai dar empate, mas eu vou de 1-1. Eu tinha até escrito aqui 1-1 também já, mas já que você foi de 1-1, eu vou de Pode um a repetir o zero placar, Galo. não? Pode, né? Eu vou botar 1-1. Vou botar 1-1. Vou seguir o relator.
Às 9 horas do sábado também a gente tem Fluminense e Grêmio, duelo de tricolores. O que é que tu me diz, Iago, desse jogo? Jogo interessante. Jogo interessante. Ambos os times folgados. O Grêmio com o Filipão, um time muito enjoado. Mas eu acredito que dê Fluminense. 2-1 Fluminense. 2-1 Fluminense. Eu vou de 3-1 Fluminense. Vou Fluminense que usar um ganhou pouquinho hoje, velho. nessa. Fluminense que ganhou hoje pela Libertadores fora de casa em cima do Cerro, né? 2-0. Mais uma vitória aí do Fluminense. Bem demais. E em jogos que normalmente você poupa para esperando um resultado ruim, né? Que foi o caso do jogo contra o Sport, eles conseguiram a vitória e hoje conseguem de novo a vitória, né? Verdade. Placar, Gustavo. Fluminense e Grêmio. Rapaz, eu tô com vontade de botar empate também, mas acho que eu já botei muito empate, né? Enfim, a ironia. Eu vou botar 1-0 Fluminense. E a Certo. agonia dos gremistas continua. Todo mundo apostando no Fluminense. Gol de Ganso. Já imaginou se isso Vou, acontece? vou até colocar aqui do lado, que vai que, né? Se Mas se isso for, acontece, zerou, né? Zerou tudo zerou o já. game, zerou o game. No domingo a gente inicia às 11 horas com Chapecoense e Cuiabá. Um jogo que Ixi, tenho certeza que todo mundo vai assistir, né? Um jogo muito bom, clássico, da Série A. Talvez os dois melhores times dessa Chapecoense e Cuiabá. E aí, Guga? O que não caramba. esperar desse jogo? Porque se eu dizer o que esperar, aí vai Eu ter não sei muita se eu coisa. boto um placar alto por se tratar de defesas não tão boas, ou se eu boto um placar baixo por se tratar de ataques não tão bons. Então eu fico dividida, mas eu vou botar a vitória do Cuiabá por 2-1. Boa. Já anotei aqui o meu, já vou dizer logo. 3-1 pro Olha aí, Cuiabá. Hat-trick de Pelé. duvido não. E aí, Iago? De 2-0 Cuiabá. Chapecoense está no mau momento, o treinador não colabora. Acredito que dê Cuiabá. Como a gente tá começando hoje nesse bolão, vamos ver se a gente é zica ou não, né? Fluminense e Cuiabá, a gente tá em cima deles aí, vamos ver o que é que dá. Às 16 horas temos o único jogo do horário, Atlético Goianiense e Palmeiras. Vou começar com o Gustavo. E aí? Esse jogo aí vai ser 2-0 Palmeiras, com gol de Daverson, o Devinho e gol de Dudu. 4 mais 3. E segue o líder. Fiquei até, me compliquei na matemática aqui. 4 mais 3 igual a 2. Não, mas o Palmeiras começa a somar e começa a ficar com 10 Brasileirão. Gosta assim. E aí, Iago, quanto vai ser o jogo? Também vou de 2-0 Palmeiras. Eu vou colocar 3-1 Palmeiras. Até porque o time misto do Palmeiras é interessante, né? É verdade. Bigode ali no ataque, Palmeiras provavelmente. tem quase 3 times aí, né? Com esse revezamento deles acaba tendo bastante Provavelmente eu acho opção. que Rony vai jogar esse jogo. Rony, Bigode são os caras que estão jogando menos. Então, às 18h15, a gente vai ter Bahia e Flamengo. Talvez o jogo, talvez um dos melhores jogos, se não o melhor da rodada, né? Jogos de gente que tá brigando ali por cima na tabela. O que esperar desse jogo, Iago? Eu acredito que por ser a estreia de Renato Gaúcho, seja um bom jogo. Eu acho que o Flamengo vai com força máxima, apesar de ter Libertadores. Vai pegar o Defensa e Justiça na Argentina. Mais segundo jogo em casa, acredito que ele vá com força máxima. Então eu vou de 3-2 Flamengo. 3-2 Flamengo. Gustavo. Uma coisa desse jogo é certa. Primeiro que vai ter jogo e segundo que vai ter gol de Gilberto. Gilberto é o cara que não pode ver o Flamengo, que ele broca. Ele foi ele que lascou o Jorge Jesus, né? Nesse jogo aí, cara, eu vou muretar. Botar um 2-2 aí.
com 2 de Gilberto e 2 de Gabigol. É isso aí. Gabigol, tu sabe, Boa. o Gabigol no Brasileirão, ele vira o Sayajin, né? Outras competições não, assim, mas Brasileirão, bicho, broca. Se colocar o nome do Brasileirão de Campeonato Europeu, ele se aposenta. Aí ele não vai ter pra onde ir. Já era. Vai ter que jogar o Pernambucano pelo esporte. Banco de Três André. a dois, 3-2 também. Vou de 3-2 pro Flamengo. Acompanhar Iago de novo. Às 20h30, vamos ter Internacional e Juventude. Clássico gaúcho. Não, clássico não, né? Mas é um clássico. Gustavo. Rapaz, 2-1 Internacional. Sem muita 2-1 então. convicção do que eu tô falando, mas é isso aí. Eu vou de 1-0 Internacional. Juventude é um time chato. Muito chato, principalmente em casa, né? Que não é o caso, mas é um time chato no geral. E aí, Iago? Pai, esse é um dos jogos mais difíceis de opinar, porque o Internacional não está bem, Juventude pode aprontar, né? Esse jogo aí tá com cara de 1-0 Juventude. Ousado. Eu esperava que o Juventude estivesse bem lá embaixo, assim, junto com o Chapecoense ali. Mas tá fazendo valer o mando de campo, né? Apesar de não ter torcida, mas em casa normalmente eles estão vencendo. E é isso, né? Parece clichê, mas é isso. Brasileirão, tanto A quanto B, é ganhar em casa e tentar pontuar fora, né? E o Juventude tá cumprindo bem esse papel. RB Bragantino e Santos. Também clássico meia boca. Clássico paulista. Eu vou de 2-2. Gustavo. Bragantino 2-0. Iago. O de Santos 2-1. Santos está folgado, o Bragantino joga Sul-Americana no meio de semana. O de Santos. Ok. Vamos pro último jogo, o jogo da segunda campeã, né? América Mineiro e Sport. Finalmente o Jogo, jogo mais aguardado, né? jogo de Série B aí. Duelos desesperados. O que esperar desse jogo, hein? América e Sport. Iago Vou falou que era avisando que eu vou ser Internacional e clubista, Juventude. né? Eu vou ser igual grafite, eu vou colocar empate nesse jogo. Acertou, então. Eu vou de. Gustavo. Mas esse jogo o Sport já vai estar com o presidente, se Deus quiser. Vai ser um jogo chave porque o América Mineiro está uma posição acima do Sport, né? O Sport vencer vai a 10 pontos, empurra a América para a zona de rebaixamento e se livra, né? Momentaneamente. Então eu vou botar a vitória do Sport. Olha que clube. Nem eu tô acreditando no que eu tô falando. Vitória do Sport por 2-1. Tu acredita nas coisas que tu fala, velho? Só às vezes. Iago. Pelo momento que o esporte está passando e pelo fato da América vir de derrota, o jogo é lá em Minas, eu vou de 2-0 América. O Sport é um time muito largo, por isso que eu botei empate, mas por estar em casa, América Mineiro tem a obrigação de ganhar, né? Contra um time lá, o famoso jogo de 6 pontos, né? É do mesmo jogo, assim, pro Sport é a mesma coisa, assim, se o Sport pensa em somar algum ponto fora de casa, é contra esses times, América Mineiro, Juventude, Cuiabá, porque contra os grandes, você broca. Ainda acho que o Sport não cai. Eu acho que Quem não. fala isso que eu me iludo. Porque o Sport é muito largo, assim. Eu falei isso essa semana, o Sport aprendeu a jogar Série A. Isso é verdade. E conseguiu um empate, assim, eu acompanhei o jogo do Santos e Sport, né? Conseguiu um empate com o Santos não jogando tão mal assim.
e conseguiu bloquear as ações do Santos assim. Então eu acho que vai, principalmente como o Gustavo destacou mais cedo, com o presidente novo assumindo, né? Acho que vai ser de grande ajuda, vai mostrar, até André dando uma entrevista recentemente, ele falou sobre isso, né? O time precisa de um comando, mesmo que tenha um técnico, mas o presidente, ele é aquela figura-chave, né, do time. É o cara que representa a equipe. Então, Ninguém quer trabalhar sem receber, né? E sem presidente, ninguém chega para garantir nada para os jogadores, né? Ou seja, tá um caos. Então falta alguém para chamar a responsa e elenco tem. Eu acho que se pagar em dia, o esporte não cai, né? Vamos ver se consegue. então vamos aí acompanhar os resultados da rodada e ver como é que vai ser, né? E com relação a daqui para frente, teremos aí a 12ª rodada, né, como a gente viu. É um campeonato longo, mas o que é que vocês esperam aí? Gustavo, o que é que tu espera, principalmente na parte de cima ali, daqui para frente? Cara, esse é um jogo que eu acho que o Palmeiras pode pegar uma gordurinha na primeira colocação, porque o Bragantino pega o Santos, é um jogo difícil. O Galo vai jogar fora de casa com o Corinthians, provavelmente com o time misto. Então, se o Palmeiras garantir a vitória, pega uma gordurinha legal para se manter na primeira posição, né? Então, a parte de cima da tabela, assim, que eu considero briga por título, por enquanto, eu só cravo dos que estão em cima, né? Palmeiras e Atlético Mineiro. Eu acho que o Bragantino não vai conseguir chegar tão longe até o final. Nem um Paranaense, nem um Fortaleza, né? Mas eu acho que a briga por G6 está muito. Até agora é a melhor parte, né? Os times medianos, né, do Nordeste, os times grandes do Nordeste, estão fazendo frente com grandes times, né? Do nosso cenário nacional. Então, acho que a briga do G6 até o final vai ser a melhor parte do campeonato. Eu ia perguntar justamente isso, Iago, né, sobre o RB. Quando o RB comprou o Bragantino, eles tinham uma proposta bem ousada, né? Conseguiram ser campeão da Série B e a pretensão deles era também fazer bonito na Série A, né? Estão conseguindo até agora, mas aí a pergunta seria justamente isso que o Gustavo acabou de falar. Tu também acha a mesma coisa, Iago, sobre o Bragantino? Eu acredito que agora começa a hora da verdade, né? A partir do momento que se inicia o mata-mata, tanto de Libertadores como de Copa do Brasil, inicia também a hora da verdade para todos os clubes ali do Campeonato Brasileiro. Porque é nesse momento que mais clubes vão focando mais no brasileiro porque não tem outras competições para disputar. Ou seja, a gente vai ver muito clube grande saindo de Libertadores ou de Copa do Brasil e focando no brasileiro. E clubes grandes, eles já têm essa experiência que o Bragantino não tem. Já sabem como se manter ali no topo. São os clubes que fazem valer o mando de casa, são os clubes que fora de casa conseguem arrancar pontos de times como o Bragantino. Então, acredito que ali no topo, o Bragantino não fica, ele vai brigar por Libertadores, né? Vai brigar por G6. Caso se torne um G8, eu acredito que esse ano a gente tenha G8, ele vai brigar ali por sétimo, oitavo lugar até um sexto. Mas G4 eu acho muito para o Bragantino. É verdade. Acho que vai acabar ficando esses times aí por cima, né? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. São times que têm bons times principais, mas também tem boas peças de reposição, né? Tem mais de um time São bom. os times que daqui a pouco um Flamengo começa a arrancar 4 vitórias seguidas, o Galo também já começa a desnivelar dos outros, né? Basta engatar, né? É verdade. Como o Iago falou, hora da verdade, né? Tá começando a chegar aí já na metade, né? 11 jogos, faltam 7 para metade, 8, aliás, para metade, e aí as coisas começam a funilar. E aí, da mesma forma, o pessoal do rebaixamento, né? Se dá da mesma maneira. É hora de acender ali o alerta, né? Para começar a correr atrás dos pontos, principalmente em casa. A calculadora já está na mão já. Para de É somar. verdade. É verdade. Então, Muito bem, começando pessoal. a ver quanto falta para os 45, né? Embora eu acho que o último campeonato, o Sport não lembro se acho que fez menos ainda e não caiu. Mas a Tem média é essa, menos. 45. Normalmente tem sido abaixo de 45 mesmo. Mas tem que botar lá em alto, lá no alto, né? Porque 45 se livra, é a certeza.
45 é a certeza. Sport só não caiu porque tem times piores, né? Então, esse ano é torcer para que aconteça o mesmo. Tenha piores. Eu acredito que o Sport ele não cai porque a Juventude dificilmente vai manter a pegada, o Cuiabá também. A Chape, para mim, vai cair. Não tem Acho que vai apresentado ser a uma lanterna. Acho que a Chape vai ser a lanterna. vai cair, né? E a briga tá ali entre o Sport, América Mineiro, aquela galera ali. Eu acho que o Sport ele sobe. O próprio Corinthians também não tem um bom futebol. Se não tomar cuidado, é meio de tabela para a zona. Então, tem muita coisa para acontecer aí. Só quero Eu, Lisca no esporte. Lisca no esporte a gente não cai. eu acho que a tendência é cair os 4 que subiram, mas eu ainda acho que pode ser que caia um grande, né? Pode ser que caia um grande. Então, vamos ver. Tá muito cedo ainda, né? Para dizer, principalmente a parte de baixo. Acho que é mais difícil, assim, de decifrar, né? Pode ser que um time grande aí entre numa crise, comece a perder e aí começa a Esse ocupar a zona negócio de de rebaixamento. palpitação cedo é complicado. Teve um amigo meu que cravou que o Cruzeiro ia subir ano passado a todo custo. E deu no que deu, né? Virou meme, né? Então, vamos esperar, né? Pois é. Mas Vamos é isso, esperar seus pessoal. inocentes. Mas é isso, pessoal. A gente agradece aí a participação de vocês hoje. O programa foi muito interessante, né? Falando aí sobre Brasileirão. E a gente aguarda vocês nas próximas. Valeu, Gustavo. Valeu, Iago. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Ô, galera,